Mas antes de começar a fala, eu não posso deixar de fazer também a minha audiodescrição, vendo que esse evento vai ter esse alcance maior via YouTube. Então, pensando na acessibilidade. Eu sou uma mulher, cabelos e olhos castanhos claros, estou vestindo um blazer preto, uma camiseta branca da campanha do 18 de maio, com a Margarida. Ao meu fundo tem um painel com o símbolo do Ministério Público, um painel amadeirado. Então, o Poder Judiciário, pensando, né, o que a vara de proteção tem a ver com esse fluxo, né? Opa, passei, foi muita. Opa, vou voltar lá para o comecinho. Quando chega a notificação, começa lá, né, com a revelação, vai passar por todas as instâncias aqui representadas, né, e tem a denúncia do Ministério, vai para a delegacia, né, o fluxo da responsabilização. Delegacia, MP e depois o Poder Judiciário. E dentro do Poder Judiciário nós possuímos um núcleo psicossocial, onde aqueles casos que o juiz entende que deve ter uma avaliação dessa criança, do adolescente e da família, vai passar conosco, para a gente poder fazer também as medidas. A gente não deixa de todo, até no olhar da responsabilização, de ter esse olhar protetivo. E o que essa família está precisando nesse momento, e informar ao magistrado, ou à magistrada, hoje estamos com o magistrado, doutor Flávio de Mello, que fala, não, equipe, vamos ver como é que está essa família, né, para ter subsídios para a questão criminal. Mas pode ser que, antes disso, essa criança já foi para um acolhimento institucional, foi colocada em família substituto através de guarda. Então, tem esse outro caminho também da proteção. Tá? Para vocês entenderem um pouquinho o que o Poder Judiciário faz parte dessa rede. Fez a denúncia lá na escola e onde que vai entrar o Judiciário depois. Quando a gente fala, né, no 18 de maio, principalmente esse mês, né, que é o Maio Laranja, a gente sempre fala, sabendo, e está lá no ECA, em casos de suspeita ou confirmação, denuncie. Né? É dever nosso, enquanto cidadão, independente do lugar que eu esteja, enquanto familiar, enquanto alguém que cuida de crianças e adolescentes, no meu papel na escola, meu papel como vizinha, esse papel social mesmo, né? Membro da igreja, membro dos grupos que eu frequento. Eu sabendo, eu tenho que denunciar. Tá, ok, denunciar. Mas falamos que é para isso. Mas quando eu recebo essa revelação, quando a criança ou adolescente chega até mim e fala, começa a falar, e às vezes essa fala vem de diferentes formas, começa a falar, o que eu faço? Como é que eu reajo? Então, a gente vai conversar um pouquinho disso, para a gente, às vezes, fica tão sem saber o que fazer, às vezes querendo ajudar, e acaba cometendo algumas coisinhas que a gente pode melhorar. A gente, assim, são algumas coisas que eu sei que, assim, mas eu errei nisso. Não se sintam assim, poxa, eu já fiz isso, poxa, que errado. Não, o importante foi que você ajudou de alguma forma. Mas a gente vai ver que como que a gente pode melhorar essa comunicação quando nós recebemos essa revelação. Ou essa criança já até revelou para alguém, mas se você pode ter sido o segundo ou terceiro, se essa criança está falando contigo sobre isso, o que eu tenho que fazer? Porque está ali falando, não, não fala comigo que eu não sou. É difícil, né? Uma criança está ali, a gente tem que deixar ela verbalizar. Então, a gente vai ver como que a gente pode fazer isso. Quando se escuta, uma criança chega até você e começa a lhe contar sobre uma situação que ela está passando. Como escutá-la de uma forma mais adequada, sem evitar a revitimização, ou querer fazer já uma investigação. Nós não estamos num papel de investigação, deixar isso para o poder policial, para as instâncias que vão julgar a situação. O que a gente tem que fazer é acolher. Então, como que a gente pode escutar, ser acolhedores? Então, quando essa criança ela chega até a gente, um longo caminho já foi percorrido para ela. Tem crianças que, na situação de flagrante, já conseguem verbalizar. Está acontecendo, pede socorro. Mas, se a gente for contar, isso assim, são os mínimos casos, assim, são pouquíssimos casos que acontece isso. Geralmente, a criança, tá? Então, voltando também, eu vou falar só criança, mas entendendo também que são adolescentes, tá? Para simplificar aqui a nomenclatura. Então, se a criança, geralmente, ela passa algum tempo já vivenciando, às vezes até anos. Às vezes, eles só vão conseguir contar na sua maturidade, aos 18 anos. E agora, eu já sou responsável por mim mesmo, eu posso chegar na delegacia e ninguém vai fazer mais nada comigo. Eu já posso recorrer, já posso ter minha casa, posso sair. Tá? Falando isso da vivência, escutando, eu já sou psicóloga há 20 anos, e assim, nos mais diversos locais que eu passei, eu sempre estive sempre assim, né? Como psicóloga, essa escuta ela chega nos mais diferentes âmbitos. Né? Eu já passei pela saúde, pela educação, hoje no Poder Judiciário, especificamente com essa temática. Mas, assim, em todos os locais, recebendo essas questões de criança falando sobre isso. Então, assim, geralmente, o espaço, a grande parte, fica muito tempo guardado, porque até ela reconhecer que estava sendo vítima de abuso.
Quando é muito pequenininho, eles não sabem o que é. Eles acabam misturando aquele toque, porque assim, o toque, às vezes, ele gera prazer. Então, se a criança não entende se é carinho, né, porque ela sente uma coisa agradável no corpo, porque a gente tem essa noção de que a violência vai machucar. E não é assim que começam os abusos. Os autores de violência começam ali pelo toque. Tá? A conjunção carnal são poucos casos também, para acontecer a maior parte, continua só, fica durante anos nos atos libidinosos. Isso é muito prejudicial. Não é comparando o que é melhor que pior. Todos são prejudiciais, e dependendo de cada criança, uma passada de mão pode se tornar assim ter graves transtornos psíquicos para essa criança com isso. Então, a gente nunca minimizar, foi só uma passada de mão, mas não teve a conjunção carnal. E a gente escuta isso da família também, não teve nada, não sei nem por que fizeram a denúncia, né? Só passou a mão mesmo, mostrou um vídeo, não tem nada demais. Tem sim, isso é crime, como vão falar aqui, né, as autoridades em relação a isso, para a gente não minimizar nenhuma situação de violência. Tá? Então, assim, essa criança, às vezes, ela está passando por esse percurso. Se ela teve coragem de falar, primeiro foi esse passo, reconhecer. Depois, a coragem de chegar para alguém. E, às vezes, ela não encontrou nenhum interlocutor dentro de sua família para poder fazer essa revelação, e ela tem que buscar fora da família, contando, como já trouxe a doutora, que 75% dos casos acontecem dentro da família. Então, se você escutou isso fora do seu... Você pode, enquanto familiar, pode escutar isso, mas se você escutou fora do âmbito, eu sou um agente escolar, estou na minha comunidade, estou ali e escuto isso, é porque a criança não conseguiu falar para ninguém dentro da sua família. Então, assim, para ver como isso é mais grave, ela não está encontrando ninguém de confiança para poder falar isso. Então, se sinta assim, opa, eu sou responsável por essa vida e poder fazer diferente por ela. Então, é meu dever, então, vou escutá-la e vou fazer da melhor forma para que essa criança seja protegida e saia dessa situação. Pode ser que a situação já se encerrou, né? Isso que a gente vai ver aqui como fazer, mas, mesmo assim, somos agentes para evitar que uma outra coisa, para até, se já aconteceu, como eu faço agora? Porque ela foi vítima, né? Então, assim, temos que fazer alguma coisa. Acho que essa é a missão. É uma missão grande? Está na sua mão, tá. Você foi escolhido, sinto muito, né, se falar assim, mas assim, é o nosso dever, enquanto sociedade, fazer alguma coisa. Então, assim, chegou essa situação, o que a gente tem que fazer? Tá, ela chega, aconteceu uma coisa comigo, e fica quieta. O que você pode me dizer sobre isso? Deixa o relato livre, deixa ela contar espontaneamente, sem evite perguntas. Tá? Fica ali escutando. Aí ela foi muito breve, você precisa saber um pouquinho mais. Fica ouvindo, observando com atenção. Às vezes a criança faz gesto, vê como é que está a fisionomia dela enquanto fala sobre isso. Se ela falar algo que para você foi chocante, alguma coisa assim, minha nossa, foi teu... Não acredito que fez isso. Não vamos evitar. Eu sei que por dentro a gente está ali, meu Deus, como que pode acontecer isso? Como uma pessoa pode fazer isso com uma criança? Às vezes o relato é chocante, sim. Mas você dá aquela respirada, evite fazer qualquer coisa que a constranja, né? E deixa ela falar, tá? Deixa esses comentários internos que estão ali para você, dentro de você, tá? Não fique mostrando isso para a criança já fazendo intervenções. Só um instantinho, convidar a professora Ilani para compor aqui a nossa roda. Por gentileza, professora. Desculpa. Então, e também isso, não faz, assim, ela terminou o relato livre, assim, falou tudo aquilo, mas você precisa fazer alguma coisa para saber se vai protegê-la, entivetar perguntas direcionadas. Se ela não falou o nome da pessoa, espere, né? Você vai ter um momento, eu já vou mostrar como fazer isso. E você precisa saber se essa pessoa vai para casa, como é que está a situação. Não falou o nome de ninguém. Não vai ficar induzindo. Foi teu pai? Foi teu padrasto? Foi um tio? Tá? Não perguntar dessa forma, porque você, somente se a criança for muito pequena, você já vai induzir, o que a gente fala de falsas memórias, que depois, lá na delegacia para investigação, lá no Poder Judiciário, para o juiz entender quem foi, isso causa uma confusão, como teve um relato recente de uma criança que assim, o juiz não sabia nem mais o que acontece no final do caso, essa pessoa é absolvida. Porque assim, já foi tanta gente, ela passou por tanto lugar, infelizmente, já temos a lei para evitar a revitimização, mas acontece ainda, né? E essa criança passou todos os lugares, e assim, essa criança, até as próprias pessoas que acolheram, não foi nem nas instâncias, tá? Me perdoe aqui, foi no próprio onde ela foi revelando, porque ela revelou primeiro para uma vizinha, depois revelou para uma pessoa que limpava a casa de algum lugar, e essas pessoas já foram fazendo essas perguntas inadequadas, a cabecinha da criança ficou toda misturada, ela não conseguia, ela falava de fulano, 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 e depois voltava ao assunto, ela não sabia mais quem era o autor da violência. A criança vai fazendo essas confusões mentais mesmo. Então, é por isso que a gente tem que evitar essas perguntas indutoras. É o relato livre, e assim, se a gente precisa proteger, saber
Já vamos chegar lá como fazer isso. Então, assim, quando a criança falar, vocês também já terem isso que eu falei, esse espaço de escuta, de acolhê-la e falar, olha, eu acredito em você. Você não ficar, é mentira, né? Acho que tem alguma coisa, geralmente, quando chega, a gente já acha que é alguma mentira que a criança inventou. Como eu falei, o percurso para isso acontecer é muito grande. Essa criança teve que reconhecer, teve que confiar em alguém para falar. Por que ela ia mentir sobre isso? Tá? Deixa, se tiver falsas alienação parental, deixa que isso, as autoridades de responsabilização vão cuidar disso. Existe, né, a escuta lá na delegacia, existe a gente do Poder Judiciário para poder abarcar, porque a gente vai ter o maior número de pessoas. Quando chega lá no núcleo psicossocial, a gente vai entrevistar todas as pessoas envolvidas e poder falar se tem indícios de alienação parental, tarará. Deixa isso para as autoridades. Você tem que protegê-la e evitar, nesse comecinho ali da revelação, essas falsas memórias que depois, lá na frente, a gente não vai ter nem como saber como fazer, né? O que é ali o fato em si. Então, isso falar obrigada por confiar em mim, e principalmente esse sentimento da criança. Olha, a culpa não foi sua, porque a criança ela se sente muitas vezes culpada por tudo aquilo que aconteceu. Então, você falar naquele primeiro momento, olha, eu sei que tudo isso foi difícil, a culpa não foi sua, você está acolhendo. Então, por isso falei, a gente fica sem saber o que falar, como proceder, então, evita tudo isso, acolha, e essas palavrinhas que são palavrinhas mágicas para acolher aquele sentimento. Eu acredito em você, obrigada por você ter escolhido, né, confiar em mim, e a culpa não foi sua. 5 minutos, só para te avisar, do seu tempo. 5 minutinhos. Tá. Então, assim, acho que essa parte mesmo eu vou esmiuçar, porque ela é mais importante mesmo. Então, não fazer julgamentos. Por que você não contou isso antes para ninguém? Você estava vestida com qual roupa? Não importa nada disso, é uma criança. Ela podia, como eu sempre falo para as famílias, ela pode estar pelada na frente do autor da violência. Não é motivo, ele não tem que tocar nessa criança. Tá? Nenhuma pessoa adulta, ninguém pode tocar no nosso corpo sem autorização. Por que uma criança pode? Né? Qualquer um tocando, se ela está pelada, não fazer esse tipo de julgamento. Né? Aquilo deve evitar curiosidades, quem foi? Mas quem foi? Quantas vezes? De que jeito que foi? Foi sexo oral, foi masturbação, para que eu tenho que saber disso? Deixa ela falar e eu já tomar as providências para protegê-la. Nós não somos não é papel, né? Depende do lugar. Se você for da delegacia, e a cada um depende aqui dos nossos poderes, a gente tem o nosso nível de atuação. Tá? A gente não querer fazer esse papel de policial, tá? Policialesco. Então, a gente tem que fazer perguntas para verificar a proteção. Caso ela não tenha relatado, você sabe o nome de quem fez? E essa pessoa você conhece porque pode ter sido um abuso na rua, né? Então, às vezes ela fala, não sei, eu estava passando na rua e alguém... Tá? Você já vai ter alguns elementos para poder, quando chamar o conselho tutelar, você fazer as mínimas e o conselho chegar da delegacia, tá? Para poder fazer essas informações mínimas que se precisa, tá? Mas não é para ficar perguntando demais. Então, e assim, estou lá na escola, uma criança me revelou, e agora? Essa criança falou que, sim, foi meu pai, é o fulano de tal. Eita, essa criança não pode voltar para casa. O que eu faço? Na dúvida, sempre acione o conselho tutelar, que eles vão poder saber as medidas protetivas adequadas para a situação. Vamos lá, vou correr um pouquinho, tá? E, assim, outra coisa. Você pode perguntar para a criança, você quer falar mais alguma coisa? Tá? Terminou o relato, né? E, às vezes, até ali no final do seu contato com ela. E, principalmente, o que eu posso fazer para você se sentir seguro ou segura? E nem sempre a criança vem pelo relato verbal. Ela pode manifestar através de sintomas, desenhos, cartas, redações. Tá? A gente já recebeu casos de criança, na hora da redação, falar sobre o que está acontecendo na escola, tomar as medidas em relação a isso. Pode ser que um desenho também a gente não... tem que tomar cuidado com afirmações. Por exemplo, ele tem alguns desenhos. Teve abuso nessa criança. É um registro. A partir desse desenho, a gente pode falar, o que você quis desenhar? Falar com que ela explique sobre o desenho. Né? Já tomar uma medida precipitada, falar que já teve... olhei, essa criança está sendo abusada. Não, chama para conversar. Né? Você encontra ali um professor na sala de aula, a criança desenhou uma coisa muito diferente. Você pode me contar sobre isso? E se tiver, ela vai te contar. Ou ela vai ficar meio ali, e você vai ao tempo, tá? Perguntando se tem alguma coisa... Como é que está, né? A partir daquele relato livre, para não já fazer também afirmações que às vezes nem são. Às vezes ela viu, a gente sabe que as crianças hoje têm acesso a vídeos, né? Às vezes os pais ali não têm um controle, e o mundo, né, da informática leva ela para muitos acessos. E ela pode ter visto coisas que não aconteceram com ela. Tá? Só para a gente ter esse cuidado e falando desses outros canais. E os sintomas que as crianças vão apresentar, mudança súbita de comportamento, os hábitos, falta de concentração, transtorno alimentar, de sono. A gente vê que a criança está indo muito negligenciada para a escola com falta de cuidados,
os indícios até físicos, né, marcas no corpo, dificuldade de sentar quando está tendo o contato de penetração, né, a criança vai ficar machucada corporalmente. Vocês perceberem segredos que ela está aparecendo com muito dinheiro, recebendo presente. Isso somente no contexto das adolescentes na escola, isso acontece. Tá? Vocês verem um carinha que está sempre buscando entender que menina já nesse contexto, tá? Da exploração sexual. E regressão a comportamentos infantis. Então, a gente vê qualquer comportamento súbito, assim, mudou o comportamento dessa criança. Ela é de um jeito, agora está de outro, a gente está com uma luzinha ali acesa. Mas nem toda criança, adolescente vítima de abuso sexual vai apresentar também. Então, a criança pode estar lá e nunca mostrar nada e, às vezes, está. Né? Então, isso, esse olhar nós sempre atento, que talvez ela se comunique de outras formas. E a gente faz esse cuidado que a gente tem, chama escuta especializada, que é visada para a proteção e para o cuidado, que é realizado por toda a nossa rede de garantia de direitos, que é diferente de quando a criança vai fazer a oitiva perante a autoridade judicial ou policial. Aqui no Estado, o depoimento especial, porque tem outros estados que é feito pela delegacia, aqui quem faz é o Poder Judiciário. Nós temos o núcleo humanizado, o núcleo institucional humanizado de oitivas, é o Ninho, onde tem psicólogas que, quando a criança tem que falar para o juiz, aí ela vai contar os fatos, com todos os detalhes, como aconteceu, quem foi. Esse momento, tá, hoje todas as nossas comarcas já têm um depoimento especial, pela Lei 13.461 de 2017. Então, é obrigatório essa oitiva para narrar realmente o que aconteceu, mas para as psicólogas fazerem isso, tem todo um preparo. Nós passamos por uma capacitação, só quem pode fazer essa entrevista são pessoas capacitadas. Tá? Então, deixa isso para o Poder Judiciário, toda essa indagação lá no depoimento especial, tá? Porque isso é para poder responsabilizar o autor ou a autora da violência. E é isso, a escola é esse importante espaço, né? É o espaço que a criança passa a maior parte do tempo, é um lugar de confiança e que vão aparecer esses casos. Né? E que bom que apareça, que algum lugar ela possa trazer, né? Porque ela se sente confiante ali, principalmente aquela pessoa que está ali diretamente com ela. E já encerrou, só queria... Pode tá bom, é só isso. Né, só para fechar aqui essa fala, trazer esse trechinho, tá, desse texto do Rubem Alves, que ele fala dessa escutatória, né, esse nosso lugar que a gente deveria ter mais na nossa sociedade, a gente enquanto ser humano. Sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciando curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. E que a gente possa ter nossos ouvidos para a escutatória. Muito obrigada.